Estamos de volta, TV Cidade, ponto de vista em novo horário ao vivo, das 18h30 às 20 horas. E quero dizer e agradecer mais uma vez, está bombando na internet. O Marcelo Eufrosino mandou um boa noite, amigos. Fico feliz com esse horário à noite. Um abraço da Europa do Norte, Islândia. Que horas são aí, ô Marcelo? Se puder informar para nós aí, eu não sei a diferença, o fuso horário para a Islândia. Aqui no Brasil, 19h47. 19h47, e o Marcelo lá na Islândia está aprovando o novo horário também, né? Muito obrigado. Olha, chegando os emojis, as mensagens da Diná, ela é muito carinhosa com a gente. Pessoal de Vera Cruz, boa noite, amigos queridos. Boa noite, Diná, família Bonadio, né? Diná Bonadio aí em Vera Cruz também, o nosso grande abraço. Bem, gente, estou aqui recebendo, é uma honra recebê-lo mais uma vez, sempre muito gentil, atencioso com a gente, né, sempre atendendo aos nossos convites, e dessa vez ele vem por uma razão importante, mais uma realização na área da medicina. Marília é um centro, né, hospitalar, é um centro de atendimento médico, né, e toda vez que há uma novidade importante, a gente comemora, né? Na questão da saúde, a cada passo, a cada conquista é muito importante. Eu tive a honra de receber o Dr. Sergi, quando ele veio fazer aqui uma palestra. Na sequência ele foi convidado para trabalhar em Marília, no HC Famema, veio para cá, concedeu uma entrevista para a gente e hoje ele volta a participar aqui do Ponto de Vista. Doutor, desculpe aí o atraso na entrevista, mas a Covid tem provocado essa situação, né? A gente precisa trazer, atualizar, mas agradeço a sua paciência, né? Está aí aguardando para o início da entrevista. Obrigado, doutor. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jô. Imagina. Boa noite para você, boa noite para a Nuninha, boa noite para os telespectadores aí. Prazer de novo estar aqui com você. Só um minutinho, doutor, por gentileza, aperta isso aí, pois não. Agora sim, agora está indo. Imagina, obrigado pelo convite, Jô. Boa noite para você, boa noite para a Andorinha. Boa noite para os telespectadores aí. Obrigado por abrir espaço mais uma vez para a gente falar. E agradeço muito, viu? Agradeço mesmo a oportunidade. Seja muito bem-vindo, doutor Francisco Sergi. Olha, o Marcelo lá na Islândia está dizendo que lá 22 horas e 47 minutos, né? Então, obrigado aí ao Marcelo que está acompanhando a gente. Aqui 19h47, lá 22h47. Um abraço aí ao Marcelo Eufrosino. Bom, vamos em frente. Doutor Francisco, me lembro que na sua entrevista, quando chegou em Marília, falou dessa meta, né, de transplantes de fígado, que nós não temos aqui em Marília. E o repórter Andorinha viu em alguma mensagem ou algum site essa informação, e ele me passou que seria um transplante de fígado o primeiro realizado em Marília. Mas então, na realidade, não foi bem isso, né? O que ocorreu não foi o transplante em Marília, mas foi a captação de um fígado para transplante em Marília. Foi a primeira, é isso? Isso. É um sonho, já um sonho um pouco antigo da diretoria do HC, né? Que Marília se transforme em um centro transplantador. Marília tem uma OPO, né, uma organização de procura de órgãos muito atuante, né? Então Marília viabiliza muitos doadores para outras regiões do estado e para outras regiões do Brasil. E o que acontece é que Marília já tem equipe para captação, né, para extração de rim e para transplante renal, mas Marília ainda não contava com uma equipe própria de captação de fígado, de retirada de fígado para transplante. E qual que é a importância disso, só para o pessoal de casa entender? Quando um doador é viabilizado, quando uma família, nesse momento de dor, ela aceita doar, ela tem uma atitude de ajuda com outra família de alguém que está doente, isso leva um tempo. Então, como Marília não é um centro transplantador de fígado ainda, quando esse órgão é ofertado para outras regiões do estado ou do Brasil, uma equipe desses lugares precisava se deslocar até Marília, fazer a retirada do fígado aqui na região e levar o fígado para ser implantado, para ser transplantado em outro lugar.
Isso leva tempo. Isso exige uma logística que às vezes é um pouco difícil, por malha aérea, malha rodoviária, que a gente sabe as dificuldades que o nosso país tem. Com uma equipe local fazendo isso, o tempo entre a disponibilização do órgão e a retirada desse órgão e posteriormente a entrega do corpo para a família, ele diminui muito. E isso aumenta muito o aproveitamento de possíveis doadores, né? Então a gente espera que com esse primeiro passo aumente ainda mais o uso de fígados disponibilizados pela região de Marília, pela macro-região de Marília, para São Paulo e para os outros estados. Ok, né? O repórter Andorinha, que inclusive sugeriu, né, essa matéria, essa entrevista aqui no programa Ponto de Vista. Está aqui o doutor Francisco Sergi. As suas perguntas, repórter Andorinha. Pois é, João Fabiano, eu fiquei muito feliz quando eu conversei até com a doutora Paloma, né, a respeito desse assunto, e até fiz, para esse repórter aqui, eu até entendi que era realmente o primeiro transplante de fígado. Então, o doutor está trazendo a verdade, né, direitinho, explicando, esclarecendo direitinho, que é a captação. Agora, doutor, já temos condições da captação. A questão de transplante de fígado fica muito mais difícil, é uma possibilidade muito longínqua, ou nós podemos, em breve, também ter essa possibilidade de transplante de fígado aqui na nossa cidade, no HC, doutor? Obrigado pela sua participação. Hein? Boa noite, Andorinha. É prazer de novo estar falando com você. Cara muito bacana aí, que sempre recebe a gente muito bem. Na verdade, isso nos aproxima do objetivo que é transformar Marília em um centro transplantador de fígado. Marília já conta com uma estrutura hospitalar muito boa, uma estrutura hospitalar que não deve nada para lugar nenhum no Brasil, mas Marília ainda não tem a cultura do transplante. Não é? Assim, o transplante de fígado ele é um pouquinho diferente de alguns outros tipos de transplante, como por exemplo o renal, porque ele exige algumas coisas em termos de infraestrutura e em termos de disponibilidade médica que nós estamos começando a organizar aqui na região, né? Mas eu acredito que não vou falar para você de tempo, mas eu acredito que nós estamos cada dia mais próximos de começar a pensar sobre isso. Em agosto agora, se me permite o espaço, em agosto agora a gente começa o ambulatório para doentes de fígado, para hepatopatas lá no HC. Isso também já vai trazer um ganho muito grande para a saúde aqui do município e da região, porque não existe um ambulatório específico para pré-transplante aqui na região. Esses pacientes eles são encaminhados via CROSS para outros lugares do estado, então eles vão poder ser tratados aqui. E nos próximos meses a gente pretende começar a organizar o hospital e trabalhar com a hipótese de, quem sabe aí um ano e meio, a gente consiga fazer o primeiro. Mas te garanto que quando a gente for fazer o primeiro, você vai ser o primeiro a saber também, viu, Andorinha? Agora, doutor Francisco, esse então foi um primeiro grande passo, né, para que daqui a um ano e meio, a gente tenha como procedimento, já um protocolo, um procedimento para o efetivo transplante aqui no HC em Marília. Ah, sim. A gente costuma dizer que o passo mais importante é o primeiro, né? E o primeiro passo foi dado. Eu acho que é um sonho, um objetivo da diretoria do HC, da superintendência, representado pela Paloma. O pessoal lá tem tido um apoio muito grande a essa ideia. Marília tem um corpo de médicos, assim, um corpo clínico excelente, tem muita gente muito bem capacitada. E aí o que a gente vai fazer nos próximos meses, acredito, é mais começar os treinamentos específicos para o fígado. E acredito que logo, num futuro não tão distante, a gente começa a realizar os transplantes de fígado aqui na cidade de Marília. Doutor, só lembrando então, a questão Tem alguma pergunta aí, Andorinha? Senão eu faço todas aqui, hein, Andorinha?
que é algo que eu tenho assim de curiosidade. Parece que eu já cheguei a ouvir comentários de que o fígado, ele se você tirar um pedaço do fígado, ele se regenera em seguida. Isso realmente acontece, doutor? É assim, o fígado, para esse tipo de comparação, a gente gosta de falar que ele parece um músculo. Quando você tem um fígado saudável, se você tirar um pedaço de um fígado saudável, não é que vai nascer um pedaço novo de fígado ali, mas as células do fígado que estão do lado, as células remanescentes, elas crescem de tamanho e ocupam o volume daquele fígado que foi retirado, né? Só que isso não acontece no cirrótico. Naquele paciente que tem um fígado que a gente chama de crônico, aquele paciente que tem cirrose, que já tem uma doença avançada do fígado, ele perde essa capacidade. Por isso que na cirrose, em determinados casos, a única solução é trocar o fígado, é fazer o transplante. A gente não consegue contar mais com essa regeneração do órgão. Bem, eu teria também uma pergunta, doutor. Quem pode doar? O órgão, ele é doado uma vez que a pessoa seja saudável, né? E outra pergunta, o fígado, ele tem a questão de rejeição também ou não? Tá, então, a priori, qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos, né? Nós estamos falando aqui do doador falecido, aquele doador com morte cerebral, aquele doador onde o cérebro, infelizmente, não vai mais retomar as suas funções e aí a pessoa não vai mais, não consegue mais voltar. E qualquer pessoa, a priori, ela pode ser um doador de múltiplos órgãos, doador de fígado, de rim. Lógico que quando esse órgão é ofertado para as equipes de transplante, a gente analisa o histórico dessa pessoa, a gente analisa os exames de sangue que são realizados do potencial doador e depois a gente faz a análise em loco. A gente observa o órgão, a gente observa o aspecto geral do órgão para ver se esse órgão é viável ou não. Agora, uma coisa também que muita gente acha é que às vezes a pessoa mais velha não pode ser doadora de múltiplos órgãos. E um desses doadores da semana passada era um senhor de 71 anos, que a família, num momento de perda, num momento de sofrimento, optou por tentar ajudar outra pessoa e, graças a Deus, ela conseguiu dar a oportunidade de uma outra pessoa continuar a vida num momento desse. E o fígado, como qualquer transplante, ele está sujeito à rejeição. É que o transplante de fígado, em termos de imunologia, em termos de rejeição, ele é um pouco mais tranquilo do que, por exemplo, o transplante renal, ou o transplante de pâncreas, ou o transplante cardíaco. Mas todo órgão que é transplantado, ele tem risco de rejeição. No fígado esse risco é um pouco menor, mas que com acompanhamento médico, mesmo que exista uma rejeição, dá para ser tratado e dá para salvar esse órgão tranquilamente. Agora, um fígado doado, né? Ele pode ser implantado em qualquer pessoa ou tem que ter compatibilidade de tipo sanguíneo? A questão de peso, de idade também é avaliada? São duas coisas principais que a gente avalia para transplantar um fígado, né? A lista de fígado ela é sempre separada por tipo sanguíneo, tá? Então, esse é o critério maior de compatibilidade. E a outra coisa que a gente observa, como você bem falou, é o tamanho do órgão. Então a gente não pode, por exemplo, colocar um fígado muito grande, uma pessoa muito pequena, porque ele vai ocupar um espaço muito grande na cavidade abdominal e não vai ter um resultado bom. Mas a compatibilidade, o que a gente analisa para decidir se uma pessoa pode receber ou não, é o tipo sanguíneo. Então tipo A pode receber de tipo A, tipo B pode receber de tipo B, lembrando que o tipo O é doador universal e que o tipo AB pode receber também de qualquer tipo sanguíneo, sem problema nenhum. Bom, doador criança para implante em uma outra criança, doador adulto para implante em outro adulto, essa regra também ou não? Sim. Só para o transplante intervivos que não. Transplante intervivos é onde uma pessoa saudável doa um pedaço do seu fígado para um familiar, para um parente ou para um amigo.
No transplante intervivos, a gente tem muito pai e mãe doando para filho, né? Então muito adulto doando para criança. Mas no transplante intervivos também pode ser adulto doando para adulto, enfim. Mas nos doadores falecidos, quando a gente fala de transplante de doador falecido, as filas são separadas. Então uma fila é até os 17 anos, 11 meses e 30 dias, e outra fila para pacientes acima de 18 anos. Entendi. Então tem essa questão de idade também, né, que é verificada na hora da questão do transplante, né? A captação, por exemplo, de um adolescente deve ir para um adolescente. Exatamente. Um receptor adolescente. Até porque, assim, se a gente fizer um exercício filosófico aí, né, que não é muito o propósito aqui, mas, por exemplo, o que seria melhor? Eu retirar um fígado de um paciente de 65 anos e usá-lo num paciente próximo dessa faixa etária, ou usar um fígado de 65 anos num jovem de 15, por exemplo, né, que ainda tem a vida inteira pela frente? Não é o tema aqui, mas é um assunto que a gente sempre pensa, porque, claro, se for a única chance, tem que fazer, não tem problema nenhum. Mas a gente tenta também ter parâmetros mais próximos de idade para que o transplante ele seja sempre o mais eficaz, o mais efetivo e o melhor possível para quem está recebendo. Ok. Repórter Andorinha, mais alguma questão, Andorinha? Se der certo, nós ficamos até as 10 horas hoje com o doutor aí para ficar bem informado, um assunto muito importante. Eu tenho duas colocações. Primeiro, eu, por exemplo, doutor, completo 75 anos agora o mês que vem. O doutor falou que o doador tinha 71 anos. Eu também tive o problema que coloquei ponte de safena e ponte mamária no coração. Quem chegou a esse ponto, ele não tem condições de ser um doador de coração. E a outra pergunta, já para... não, do coração. A pessoa que está com ponte de safena, com ponte mamária, igual eu, mas que não teve infarto, nada. Mas essa pessoa já ficou impossibilitada de ser um doador do órgão do coração. E a outra pergunta é o seguinte: o doutor tem informações de que foram bem-sucedidos, os dois órgãos captados na cidade de Marília foram bem-sucedidos nos seus receptores? Obrigado pela pergunta. O coração é um pouquinho diferente do fígado, tá? Então, assim, os doadores de coração, eles geralmente são doadores mais jovens. Por quê? Porque o músculo cardíaco, a partir de uma certa idade, ele já começa a apresentar alterações e lesões que são próprias da idade. Como a ideia do transplante é sempre você minimizar risco e aumentar a chance de sucesso, doadores de coração, eles são doadores mais jovens, geralmente até 40, 45 anos. E doadores que tenham alguma chance de doença cardíaca também são descartados, né? Porque você faz o transplante para tirar a pessoa da doença. Se você já sabe que existe um risco daquele órgão apresentar algum problema, é melhor não usar, né? Então, isso vale para todos os tipos de transplante. O coração ele é um pouquinho menos permissivo do que os outros. Sobre os dois fígados, os dois foram usados, um no nosso grupo lá de transplante, no grupo do Hospital Lefort, e o outro pela equipe de transplante de fígado do Hospital Albert Einstein, e os dois transplantes foram muito bem, graças a Deus. Os receptores são da capital? Olha... Ou a operação ocorreu lá? Não, a cirurgia foi na capital, mas... eu não sei te falar agora de onde são os dois receptores. Eles fazem acompanhamento na capital. Agora, se os dois são residentes da capital ou são de fora, eu infelizmente não tenho essa informação para dar. Mas sabe que as duas cirurgias foram muito bem sucedidas? As duas cirurgias foram bem. Até as últimas notícias que eu tinha, os dois estavam fora da UTI. Então já faz foi mais tudo de uma bem. semana, né? Foi quarta e quinta da semana passada. Hoje é quarta, então é quase aí uma semana aproximadamente dos dois procedimentos. Né? Exatamente. Agora, quanto tempo, doutor, da captação, aliás, a partir do óbito de um doador, quanto tempo para se retirar esse fígado, quanto tempo de transporte ele aguenta, até qual horário é possível, para ele chegar lá em condições de ser implantado? A partir do momento que a família aceita doar, aceita a doação,
e esse órgão é disponibilizado e uma equipe aceita, a gente, não existe um tempo certo, mas a gente sempre tenta fazer o mais rápido possível para também que a família não fique nessa ansiedade de quando vai ser o procedimento e quando, até um assunto que eu não gosto muito de falar, mas de quando vai ser entregue o corpo, essa coisa toda. Mas a partir do momento que o fígado é retirado, a gente tem por meta fazer o transplante em até 12 horas. Né? Então, contando com deslocamento, por exemplo, até Marília ou até cidades da região, Ourinhos, Assis, até o retorno para a capital ou para outros lugares, só nesse deslocamento vai mais ou menos 4 a 5 horas. Então você já encurta esse tempo que era de 12 para 6 horas e meia, 7 horas. Fazendo essa logística de retirada por equipe daqui, a gente consegue colocar em voo comercial ou voo fretado e a gente encurta esse tempo de chegada lá em 1 hora, 1h30 mais ou menos. Isso dá um ganho muito grande para o procedimento, isso diminui muito o risco de complicação e diminui muito o risco de permanência prolongada em UTI, que para quem faz uma cirurgia grande é muito ruim. Quanto menos tempo na UTI, melhor. Bom, e quanto tempo leva, doutor, o procedimento de retirada do órgão e quanto tempo leva o procedimento de transplante, de implante desse órgão? O tempo de captação, o tempo da retirada do doador, ele varia entre 2 a 3 horas aproximadamente. Depende se vai ter captação de mais órgãos, se houver captação de coração e pulmão, esse tempo aumenta um pouco, porque a captação do coração e do pulmão ela tem que ser casada com o começo da cirurgia desses órgãos. Porque enquanto a gente tem 12 horas para fazer o fígado, o tempo para coração e pulmão é de 4 a 6 horas, então ele é a metade do que a gente tem. Então geralmente quando se começa uma captação de coração, já se começa a cirurgia de quem vai receber esse coração. É diferente do fígado. Mas o procedimento de retirada ele demora de 2 a 3 horas e o implante, o transplante de fígado em si, entre 4 a 6 horas aproximadamente. Ok. Bem, doutor, tem mais algum detalhe que tenha passado aqui por esse repórter ou pelo Andorinha que o senhor gostaria de destacar? Olha, eu acho que vocês são bem incisivos nas perguntas aí. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de a gente falar desse assunto. Eu acho que é uma coisa muito importante o que está acontecendo em relação ao transplante de fígado aqui para a região. É lógico que a região tem inúmeras outras coisas com que se preocupar, a saúde tem centenas de outros tópicos, mas nesse nós estamos conseguindo avançar também, com muito esforço, muita determinação. Queria deixar um abraço e um agradecimento para todo o pessoal do HC, superintendência, diretoria, para o pessoal da OPO, principalmente no nome do Dr. Renato Tambelli e da enfermeira Débora, que fazem um trabalho sensacional lá na equipe de procura de órgãos. E queria dizer para vocês que agradeço de novo a oportunidade. Espero que na próxima vez que eu estiver aqui, a gente já esteja falando de começar o programa de transplante. E garanto para você, viu, Andorinha, quando a gente for abrir o programa, você vai ser o primeiro a ser notificado, viu? Que você está sempre em cima da notícia aí. Ok, doutor. Nós recebemos hoje o doutor Francisco Sergi, né, que é da equipe do HC Famema e veio para Marília com esse propósito, né, de trazer para Marília, transformar Marília também em um centro de implantes de fígado. Já deu um primeiro grande passo, que foi a captação de 2 órgãos, né, na semana passada, que foram transplantados em hospitais de São Paulo. Eu quero agradecer, olha, está tudo numa crescente enorme aqui na internet. Olha, curtidas, joinhas, né? Nós recebemos dezenas aqui, então vamos agradecer. Vou fazer aqui, faço questão de trazer todos os nomes. Anair Cotrim, José César Silva, Manuel Messias, Juvenal José Coutri, Diná Bonadio. Tem uma lista enorme aqui, deixa eu ver. A Diná foi... Ih, fechou. Eu abro de novo, não tem problema. Vamos lá, atenção, aí. Não adianta ter pressa, né? Eu aprendi com o comandante, falou, nessas questões aqui tem que ter paciência. Então, a Diná Bonadio, Jonas Ramos de Meira,
A Luísa Xavier. Também, epa, mas está numa velocidade aqui, rapaz. Moacir Riguete, obrigado, Moacir. Breno de Carvalho Neto, Márcia Damasceno, Aldemir Estevão, Marisa Zompeiro, Fátima Edinho, Lucas Rezende Alves, Vânia Maria, Marina Lima, João Bezerra, Luzia Antônio, Ronaldo Freitas, também Marcão Amadeu, Maurício Vanzelli, Lucas Penariol, Zilê, Hélio Santiago, Hélio é de Bauru, né? Hélio Santiago, obrigado. Maria Inês Dias em Cruzália, Rosimari Abreu, Carol Alícia João Pedro, creio que é a primeira vez, não me lembro do nome participando aqui, né? Sidney Vitor, também a Maria Lúcia Brambila, acho que também é a primeira vez, obrigado, seja bem-vinda, né? Maria Lúcia Brambila. Quem mais? Marcos Macedo, Marcelo Marcelino Ribeiro também deixou um joinha. O emoji do coração amando o programa, o Carlos da Rocha, Edna Barbosa, Babi e Paula Mozaner. A todos nós, muito, muito obrigado mesmo. Olha, está sendo um sucesso o novo horário, na internet especialmente, um crescimento muito grande de pessoas alcançadas em nossas transmissões. O último relatório do Facebook traz aqui que nós tivemos um crescimento no último período de 32.500 pessoas alcançadas e 113% de crescimento, 113% de crescimento. O nosso agradecimento de coração mesmo a todos vocês. Repórter Andorinha, suas mensagens, Andorinha. Pois não. Ô, João Fabiano, por gentileza, o doutor ainda está aí? Está aqui na bancada. Por favor, coloque ele do meu lado aí, comandante, a participação do doutor Francisco aí no lado do repórter Andorinha, por gentileza, rapidinho se for possível, porque a minha bateria já está dando o anúncio que está indo para o fim. Vamos lá, doutor, vamos lá, comandante, por gentileza, colocar o doutor Francisco na nossa companhia ali aí na tela, por gentileza, e eu quero homenagear a equipe do doutor Francisco por essa... Isso, agora sim, agora estou vendo o doutor. Grande abraço, viu, doutor? Olha, a minha homenagem para a sua equipe, eu tiro o chapéu por essa tomada de posição, por essa conquista para a cidade de Marília. E, ó, eu não sei, eu vou ter que tirar uns 5 chapéus na hora que chegar o transplante mesmo, né, na nossa cidade. Parabéns. Vou cobrar, hein? Isso, por gentileza. E eu vou cobrar também ser o primeiro. Não, isso aí está prometido. É verdade. Olha, eu assim, Andorinha, vou falar de novo, agradeço muito o que vocês fizeram quando eu me mudei aqui para Marília, o espaço que vocês cederam, sempre o carinho, o respeito, correr atrás dessas notícias. Vocês gostam da cidade, não vou falar tanto quanto eu, porque acredito que mais, porque vocês estão aqui há muito mais tempo, você é daqui da cidade. Da região. Então, pode ficar tranquilo, isso aí você pode me cobrar. Quando a gente pensar em fazer, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Aí, tá vendo, João? Por isso que eu fico cada vez mais exibido. Não tem jeito, doutor, eu fico exibido, porque essas coisas assim são muito gratificantes. E parabenizo mesmo a doutora Paloma, o doutor Francisco, toda a sua equipe, que isso é uma grande conquista. Jô, eu vou falar dos meus colaboradores aqui, e daqui eu já vou embora, porque tá vermelhinha aqui a minha bateria querendo acabar. Grande abraço, doutor. Obrigado mesmo pela sua participação no programa. A gente fica muito feliz. Vamos lá. Pequenuchos é a loja 3 do Supermercado Confiança Aquários. E a Pequenuchos vende confecções para meninos e para meninas. Você pode também pagar com cheque, com cartão de débito, cartão de crédito. E pode fazer a compra através do WhatsApp 991948668. Você manda o WhatsApp, fala o que você pretende e aí a Pequenuchos manda para você algumas amostras e você faz a escolha, tá bom? Pequenuchos. Meu amigo, maravilha. Olha aí, recebendo... Ô, Bruno, tá aí participando, a Bruna. Bruna, eu pensei que era o nosso amigo Bruno.
Acho que é a primeira vez, hein, Andorinha? Para ver, eu acho que sim, pelo YouTube. É a digníssima esposa do Dr. Francisco, olha lá. Os emojis aí. Para dona Bruna, eu vou tirar meu chapéu também, hein, dona Bruna? Ei, parabéns por esse doutor que está trazendo grandes conquistas para a cidade de Marília. E vou falar agora, então, da Construforte, que é o ponto forte da construção em Marília e em Garça. Em Garça, a Construforte fica na Avenida Labiano da Costa Machado, 2243, e o telefone de Garça é 3471-4970. Em Marília, a Construforte está aonde? Está ali na Carlos Artenso, número 14A. E o telefone de Marília é 3454-1888. Um grande abraço para o doutor Francisco, um abraço para sua esposa, a dona Bruna, um abraço para toda a equipe do Hospital de Clínica, a doutora Paloma, e um abraço, João Fabiano, comandante, hoje com a participação legal do doutor, amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, com a participação da Mari Mota. Beijo, gente, um abraço. Obrigado, repórter Andorinha. Grande abraço. Agradecer a Bruna Gazeto, né, esposa também do Dr. Francisco, deixou um emoji pra gente aí, está acompanhando pelo YouTube, né? Muito obrigado. Dr. Francisco, parabéns. Leve meu abraço a toda a sua equipe. A gente tem recebido mensagens de grupos, né, de trabalhadores na saúde, do HC, pessoal da enfermaria, pessoal da alimentação, né? A gente tem recebido algumas mensagens lá, de vez em quando eles pedem, manda um abraço pra gente aqui no HC. Então leve pessoalmente lá, o senhor leve o nosso abraço a toda a equipe, a todos os funcionários do HC, a doutora Paloma, que é a superintendente, também sempre muito gentil com a gente, sempre atendendo as nossas demandas, as nossas pautas. Foi ela, inclusive, quem agendou a participação aqui do Dr. Francisco na noite de hoje. Obrigado, doutor. Grande abraço e muito sucesso. Obrigado de novo, Jô, Andorinha. Obrigado pelo convite. Agradeço muito. Espero que o pessoal de casa tenha absorvido algum pouquinho de informação aí. Agradeço de novo o convite, estou sempre à disposição. Um grande abraço, uma boa noite para vocês, tá bom? Muito obrigado, doutor Francisco Sergi. Vamos encerrando então mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Agradecer de coração pelo sucesso alcançado nesse novo horário noturno, das 18h30 às 20 horas, um novo horário ao vivo que transmitimos pela TV Cidade. E a reprise ao 12h30 no dia seguinte. Então, gente, muito, muito, muito obrigado, de coração mesmo, muito obrigado. Fiquem com Deus e conto com todo mundo amanhã, quinta-feira. Até lá. Cidade, símbolo de amor e liberdade. É um bom